lembram de 68? O ano de 1968 foi o ano da utopia, o ano do sonho, o ano do movimento estudantil, na França, no mundo inteiro, aqui no Brasil. E desde 1968 que não aparecia aqui na Barbearia Brasil o José Dirceu. Desde a época que ele era estudante, líder estudantil ali na Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia, o que você fez nesses últimos 20 anos? 88, 20 anos, né? Faz 20 anos de tudo isso, toda essa loucura que aconteceu. E principalmente você deixou de aparecer aqui na Barbearia Brasil. Onde é que você andou? Então, Otelo, andei cortando o cabelo em outros lugares. Não, nem me fala isso que eu fico super enciumado. Você sabe que só eu gosto de fazer esse corte aqui no seu cabelo. Aliás, naquela época você não tinha barba ainda não, né? Não, a última vez que você esteve aqui, você estava com bigode, estava meio saída, né? Meio apressado, né? Correndo, uma coisa meio né? esquisita, né? Correndo. Inclusive andei cortando o corte militar, né? Ah, é? Obrigatório, né? Aonde? Na cadeia? Fiquei 11 meses, né? No Forte Itaipu, no 2º BC. Como é que são os barbeiros lá? Cortam bem o cabelo? Cortam rápido, né? Rápido, o corte é único, né? Sei, sua máquina ali zero. É só cortar bem curtinho, por causa dos piolhos também, né? Porque as cadeias brasileiras continuam infectas, né? E o piolho é um inimigo eterno do preso político no Brasil, além da falta de liberdade. Também estive por Cuba, pelo Paraná no Brasil e depois pelo PT, né? O PT dá pouco tempo. Então o cabelo vai crescendo, a barba vai crescendo, mas eu estou aqui, né? Você acabou de lançar um livro sobre 68. Aliás, esse ano vários livros saíram, né? O do Zuenir Ventura, outros livros que estão para sair também. Qual é a sua análise de 68? Como é que você vê essa reflexão, essa retomada 20 anos depois desse ano? Esse ano que não acabou, como diz o Zuenir Ventura, né? O título do livro dele. Você, o seu livro, Maria Antônia, Uma Rua na Contramão, né? Isso. Eu acho que esses livros, A Paixão de uma Utopia, do Daniel Arão Reis, o livro do Zuenir, Maria Antônia Contramão, estão resgatando toda uma memória e uma importante parte da história do Brasil. Porque o movimento estudantil de 68, ele foi, antes de mais nada, um protesto contra a política educacional da ditadura, que o resultado está aí hoje, com essas universidades. Agora dizem que a Faculdade Medianeira, que aliás hoje vai ser ocupada, foi vendida por um grupo de bicheiros. Para a gente ter uma ideia como é que está a educação. Foi um movimento contra a ditadura, porque o país vivia sob uma ditadura, com censura à imprensa, à arte, à música, com uma política econômica de arroxo, com muita repressão. E também foi um movimento cultural. 68 é uma explosão cultural no Brasil. Teatro de arena, teatro de oficina do Zé Celso, a música popular brasileira, o cinema novo. E o movimento estudantil era parte desse movimento cultural. O Tuca existiu muito em função do movimento estudantil. A própria música popular brasileira, os festivais. Toda uma juventude que vivia já fora de casa, trabalhava, tinha independência financeira e vivia no mundo da Tchecoslováquia, da Guerra do Vietnã, da revolta dos jovens norte-americanos, da luta pelos direitos humanos nos Estados Unidos, no Maio francês, era oprimido no Brasil, primeiro por uma cultura autoritária e segundo por uma moral hipócrita ultrapassada, que vinha muito do Brasil agrário, do Brasil de antes da Segunda Guerra Mundial. Nós, quando chegamos na universidade, chegamos no mercado de trabalho, chegamos aos 16, 18 anos, rompemos com isso. Inclusive rompemos na roupa, no cabelo, na relação com a família e também na criação artística. E rompemos também participando socialmente. Talvez tenha sido a primeira vez que a juventude brasileira de classe média, filha de pequeno proprietário, tenha se lançado na luta política, porque a juventude brasileira militar se lançou na luta política na década de 20, os tenentes. E depois disso, a juventude operária brasileira teve um início de participação política, mas veio o Estado Novo e aplastou isso. Eu acho que em 68 acabou acontecendo essa explosão de uma juventude que não se enquadrava mais nem naquela universidade autoritária e que a ditadura queria transformar numa universidade privada, numa universidade vinculada aos esquemas da sua política econômica, um estudante que defendia a universidade pública e a liberdade, porque a Uni foi proibida. A Uni existe desde 37. A Uni surgiu na luta contra o nazifascismo. Ela se consolidou na luta pelo petróleo é nosso. Depois a Uni fez 2 seminários sobre a reforma universitária em Curitiba e em Salvador no fim da década de 50. A famosa greve de 1/3, que exigia a democratização do poder na universidade, que os estudantes tivessem 1/3 de representantes no conselho universitário. Participou das reformas de base do governo Jango Goulart e foi proibida com o golpe militar. Os estudantes não aceitaram isso, fizeram o plebiscito que derrotou a Lei Suplicy de Lacerda,
que era o reitor da Universidade Federal do Paraná, que impôs, quando o ministro da Educação, um decreto proibindo a Uni. Então, 68 é um pouco essa paixão, essa utopia. Você está falando em paixão. E, sem dúvida, todo esse movimento é um marco no Brasil de hoje ainda, né?